Olá, que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje, a gente vai fazer uma análise fascinante, baseada num trecho do livro Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler. Um livro e tanto. A nossa missão aqui é mergulhar num debate teológico que, olha, moldou o pensamento cristão por séculos. A forma como a salvação acontece. Uhum. De um lado, tem a ideia de que é uma obra exclusiva de Deus. E do outro, uma visão de que existe uma cooperação humana. Exatamente. Vamos explorar os conceitos de monergismo e sinergismo. São palavras que podem parecer complexas, sabe? Sim, bem acadêmicas. Mas elas tocam no âmago de questões como o livre-arbítrio, a natureza do amor de Deus e, no fim, o papel da fé. Certo, então vamos analisar isso. Vamos lá. Para começar, vamos quebrar essas duas palavras, monergismo e sinergismo. Elas parecem saídas, sei lá, de um livro de filosofia, mas a ideia por trás é até que direta, né? Bem direta. E o que é fascinante aqui é a etimologia. Monoergismo vem de uma só obra. Mono de um. Isso. A fonte explica que, para os calvinistas mais convictos, o momento inicial da conversão, a regeneração, é uma obra total e exclusiva de Deus. Totalmente. Totalmente. A pessoa é puramente passiva nesse momento. É o que o autor chama de graça operativa. Entendi. E ele menciona que essa visão foi defendida por figuras como Agostinho, Lutero, Calvino. Exato. Os grandes nomes da reforma. E a fonte até cita uma analogia poderosa usada no Sínodo de Dort. A regeneração é como a ressurreição dos mortos. Essa analogia é fortíssima. É algo que só uma força externa pode realizar em alguém que está inerte. Exato. E em contrapartida a gente tem o sinergismo. Sim significa junto com. Ah, de sinergia? Efeito. Significa trabalho em conjunto ou cooperação. Nessa visão, a vontade humana coopera com a ação de Deus. Então a graça divina é oferecida. Sim, mas a resposta humana é uma parte crucial do processo. É a tal da graça cooperativa. E essa é a posição que o autor defende no livro. Certo. É aqui que fica realmente interessante. O autor, o Norman Geisler, ele não apenas apresenta a visão sinergista, mas também constrói um caso contra a ideia central do monergismo. Que é a graça irresistível. Isso. A graça irresistível sobre quem não quer. Ele apresenta, se não me engano, 4 grandes questionamentos. Exato, 4. E o primeiro é sobre o apoio bíblico. Certo. A fonte argumenta que a Bíblia mostra que as pessoas podem, e de fato fazem, resistir à graça de Deus. Ah, sim. Ele cita Mateus 23:37, onde Jesus lamenta sobre Jerusalém, sabe? Sei, uma passagem muito emotiva. Muito. E também 2 Pedro 3:9, que afirma que Deus não quer que ninguém pereça. O argumento é que se a graça fosse irresistível, e Deus quisesse isso, todos seriam salvos. O segundo ponto é histórico, né? Aparentemente, essa ideia de graça irresistível não era um consenso. De jeito nenhum. A fonte afirma que, com exceção dos escritos tardios de Agostinho, nenhum dos grandes pais da Igreja até a Reforma defendia essa visão. Nossa, isso é um ponto bem forte. E levanta uma questão importante sobre como as doutrinas se desenvolvem com o tempo, né? O texto menciona que até o discípulo de Lutero, o Melanchthon, reverteu essa ideia. Sério? Sim, e que Calvino foi contraposto por Armínio. Isso mostra que este é um debate vivo dentro da tradição cristã, não é uma questão resolvida e engessada. Entendi. Agora, os argumentos se tornam mais filosóficos e tocam no caráter de Deus. O terceiro ponto é sobre a oniboevolência divina. Ou seja, o fato de Deus ser totalmente bom e amoroso. Exato. Se a gente conecta isso a um quadro maior, a fonte argumenta que a graça irresistível, se ela é aplicada só aos eleitos, implicaria que o amor redentor de Deus não é para todos. O que parece ir contra o que a gente lê em muitas passagens. Entraria em conflito direto com passagens que descrevem um Deus que amou o mundo de tal maneira, como em João 3,16, e que deseja que todos os homens sejam salvos, de 1 Timóteo. O que nos leva diretamente ao quarto e último ponto, o livre-arbítrio. Sim. A fonte usa uma analogia que eu achei poderosa. O amor é sempre persuasivo, nunca coercitivo.
Tentar forçar alguém a amar não é amor de verdade. Exato. E a ideia é que a graça irresistível seria uma forma de coerção divina, o que anularia a liberdade de escolha. Exatamente. O livre-arbítrio é definido no texto como autodeterminação, a capacidade de escolher de forma contrária, sabe? De aceitar ou rejeitar a graça que é oferecida. Essa capacidade de exposta genuína. Isso. Ela é vista como essencial. Certo. Então, o que tudo isso significa? Como a fonte amarra todas essas ideias no final? Bom, a conclusão é que a graça de Deus opera de forma sinérgica, ou seja, em cooperação com o livre-arbítrio. Uhum. A graça é um dom incondicional, mas, e esse mais é importante, há uma condição para que ela seja recebida. E essa condição é a fé. A fé. A fonte destaca que a Bíblia diz que somos salvos por meio da fé, lá em Efésios, e justificados pela fé, em Romanos. O que sugere que a fé é uma pré-condição, algo que, logicamente, vem antes da regeneração. Exato. A fé é a mão que se abre para receber o presente da salvação. Não é a mão que paga por ele, mas a que o recebe. Crucial. E para fechar essa análise, o autor cita uma passagem muito convidativa do livro de Apocalipse. Qual? O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem quiser. Essa é a chave. É um convite aberto que reforça toda a ideia de escolha e de vontade. Uau! Uma exploração profunda sobre duas visões fundamentais da fé. De um lado, a soberania absoluta de Deus na salvação. E do outro, a interação dessa soberania com a liberdade humana. É um equilíbrio delicado. Muito. E isso nos deixa com um pensamento para reflexão, né? Qual seria? Se a fonte argumenta que a fé é a condição para receber a graça, isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. De onde vem a própria capacidade de ter fé? Ah, boa pergunta. Ou uma interação misteriosa entre os dois. É um debate que continua a ecoar na teologia até hoje. Perfeito. Na nossa próxima análise, a gente vai continuar a explorar os temas deste mesmo livro, Eleitos mas Livres. Tem muito mais para a gente conversar. Que Deus abençoe a todos.